chega lá no inferno, ele pergunta para Satanás qual eram as igrejas que estavam presentes e tinham lá no inferno. Pergunta: aqui tem católico? Tem, aqui tem católico. Pergunta: aqui tem assembleianos? Sim, aqui tem assembleianos. De todas as denominações? Tem, de todas as denominações tem. Tem adventista? Também tem. Quando falou que tinha adventista, agora para ele já entrou uma preocupação. Ele disse: não, vou ter que sair daqui, eu vou ter que ir no céu falar com Deus. Um grupo da gente fala com Deus, né? Falando com Deus, nós temos o resultado de tudo aquilo que nós precisamos. Eu me lembro quando eu estava doente, eu fiz uma cirurgia, estava bem ruim mesmo. Eu abri o telefone e tinha uma mensagem, depois que o Daniel mandou para mim. Deus falando comigo através daquele versículo, daquele capítulo. Era em capítulo de Jeremias, no verso 30 e verso 17. Deus falando para mim a respeito das enfermidades. E darei a sua saúde novamente. Amém? Amém. Curarei as suas feridas. Eu sou o Senhor que vós estou falando. Diz assim, nós não podemos teimar ou querer duvidar daquilo que nós temos a nossa fé e buscamos a Deus, que nós não vamos ganhar. Nós ganhamos. Nós ganhamos de Deus aquilo que nós buscamos com fé. E essa história nos conta que daí aquele homem, ele sai e vai para o céu. Eu vou falar com Deus, que sabe, eu tenho uma resposta melhor disso que eu vi aqui no inferno. Chegou lá no céu, fez as mesmas perguntas para Deus. Senhor, aqui no céu tem católicos? Ele disse: não, aqui não tem católicos. Tem assembleianos? Não, aqui não tem assembleianos. No céu não tem. Tem membros de outras denominações? Não, aqui não tem. Aqui tem adventista? Não, aqui não tem. Aonde aquele homem agora ele cai no desespero e olha para Deus e diz: Senhor, mas como é que pode ser? Lá na terra nós fizemos todos os tipos de serviços para Deus. Lá na terra nós o pregamos, lá na terra nós o fizemos estudos bíblicos. Nós guardamos os mandamentos, os seus mandamentos nós guardamos. Como é que você vai dizer que aqui no céu não tem adventista? Deus bate no ombro dele e diz: meu filho, aqui no céu só tem aqueles que se mantêm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Amém? É esse tipo de pessoas, irmãos, que tem lá no céu. E para nós sermos lavados no sangue do Cordeiro, irmãos, tem uma forma que nós podemos garantir que nós somos lavados no sangue do Cordeiro. É através da pregação do Evangelho, é através do clamor pelo Espírito Santo que possa descer e nós sermos batizados pelo Espírito Santo, para nós lavar nossas manchas que agora estão atrapalhando a nossa vida da ausência de Deus. Se é essa forma que nós podemos fazer para termos a garantia de nossas vestes ser limpas e nossas vestes ser lavadas no sangue de Jesus. Que eu espero que nós aqui esta noite, nesse culto que nós estamos fazendo, por tão pouquinhos membros que tem na igreja, mas não tem problema, pode ter um membro só, a mensagem é a mesma, porque se fosse por uma pessoa só, por você ou por você ou por você, Jesus teria vindo morrer aqui da mesma forma. Amém? Então é isso, irmãos, que nós temos que pensar. Tem uma forma, nós vamos dar uma passada aqui no livro de Jonas, no capítulo 1, que essa história nos conta, irmãos, uma história muito importante da obediência por Deus. Essa história nos conta que quando Deus manda o vento obedece. Quando Deus manda
Satanás obedece. Quando Deus manda as águas obedecem. E quando Deus manda o homem desobedece a Deus. É por isso, irmãos, que nós vivemos num mundo de tantas confusões. É por isso que nós vivemos neste mundo, que nós vivemos o mundo do pecado e da desobediência, porque nós somos desobedientes a Deus. E essa história nos conta que Deus, aqui em Jonas 1, Deus ele tinha uma certa preocupação com uma cidade, a cidade de Nínive, que aquela cidade, o pecado estava tomando conta daquela cidade. Aquela cidade não tinha mais Deus presente com eles. Aquela cidade estava se perdendo. E Deus fala com Jonas e diz: Jonas, disponha-te, levanta, vai até Nínive e fala para aquelas pessoas que o pecado deles estão indo até ali. O pecado deles estão subindo até ali. E você vai lá, vamos salvar aquela cidade. Vamos fazer que aquela cidade seja uma cidade santa e que o Espírito Santo pode entrar naquela cidade. Quando eu falei que o homem desobedece a Deus, a prova está aqui nessa mensagem. Que quando Jonas expôs-se, levantou-se, ele pegou o destino escolhido por ele contra Deus. Em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarso agora, porque ele estava ao contrário de Deus. Ele não quis obedecer a Deus, fazer as vontades de Deus. Mas essa história nos conta, irmãos, que quando nós pegamos a nossa própria vontade, escolhemos o barco que nós vamos querer estar como Jonas, sai e pega um barco ao destino ao contrário de Deus. Quando nós escolhemos esse caminho ao contrário, nós não temos como chegar no céu. Quando nós peguemos esse destino escolhido por nós, não tem como nós dizer assim: agora nós estamos obedecendo a Deus e nós temos certeza que nós estamos indo para o céu. Tudo bem? Então é isso, irmãos. Ele fez ao contrário que Deus tinha mandado. E essa história nos conta que ali vai Jonas viajando com a escolha própria dele, numa escolha que Deus fez para ele. Mas quando Deus manda, nós temos que obedecer. Quando Deus manda, nós não podemos dizer assim: não, eu vou viver a minha vida que eu quero, escolhida por mim, que eu estou escolhendo, não viver a vida que Deus está mandando que eu escolho por onde eu vou andar. E Deus, essa história nos fala que agora Deus fala com as águas, agora Deus, ele fala com os ventos, para que se torne uma tempestade e faça que aquele barco vai afundar, para Jonas ver que ele estava no contrário de Deus, para Jonas ver que ele não podia fazer aquilo contra o que Deus estava mandando para ele. E a nossa vida é assim, irmãos. Muitas vezes nós entramos em coisas erradas, que o barco nos balança. Nós falamos coisas erradas, colocamos a culpa nos outros, porque nós queremos se defender que o erro não está em nós, mas o erro está naquele que nos mandou. Mas se Deus nos manda fazer, nós temos que fazer, porque é ali que existe o certo de nossa vida. Amém?